Olá! Hoje a gente mergulha num tema fundamental quando se fala de poder e influência, a reputação. Exato. Um negócio que pode ser uma arma incrível, né? Mas também um ponto fraco perigoso se você não cuidar. Pois é. E para explorar isso, a gente tem aqui umas fontes bem interessantes, um texto que fala sobre como defender a reputação e uma fábula clássica do La Fontaine, Os Animais Atingidos pela Peste. Duas visões que se complementam, eu acho. Sim, a ideia é entender a estratégia por trás da reputação, sabe, como ela é construída, defendida e como ela pode, tipo assim, virar o jogo. Vamos usar um exemplo histórico e essa alegoria dos animais. Ok, então. Vamos lá desvendar isso. Bora. Então, começando pelo texto, ele diz algo forte, que a reputação é a pedra de toque do poder. Tipo, a medida real da sua força. E que qualquer deslize te deixa vulnerável, né? Aberta para ataques. Por isso essa coisa de ter que tornar a reputação inatacável, ficar alerta. Mas por que ela tem tanto peso assim na prática? Olha, o fascinante para mim é que a reputação muitas vezes chega antes de você. Ela cria uma imagem, né, que já vai moldando como os outros te enxergam, como reagem a você. Ah, entendi. Funciona quase como uma ferramenta de intimidação ou de defesa, antes mesmo de qualquer ação concreta. É a percepção falando mais alto. E muitas vezes essa percepção vira a realidade para os outros. Isso me lembrou na hora da história do general Shu Kuliang. Lá na China Antiga, Guerra dos Três Reinos. Ah, o famoso dragão adormecido? Sei. Esse mesmo. Ele estava numa cidade assim com pouquíssimos soldados e aí descobre que está vindo um exército inimigo gigante, 150 mil homens, liderados pelo Sima Yi, que também não era bobo. Parecia fim de jogo total. Situação desesperadora. E aí? Como a reputação entra nisso? O que ele fez? Então, aí que tá o genial e o inesperado. Ele mandou abrir totalmente os portões da cidade. Abrir os portões? Sim, mandou esconder os poucos soldados que tinha, arriar as bandeiras e ele mesmo, o general, sentou lá no alto do muro, bem visível, vestido de monge, tranquilo, tocando alaúde e cantando. Não acredito. Que loucura! Total! E quando o Sima Yi chegou com aquele exército imenso e viu essa cena, o que você acha que ele fez? Bom, conhecendo a fama do Liang, imagino que ele tenha desconfiado, né? Exatamente. O Sima Yi conhecia a reputação do Liang, sabia que ele era mestre em truques, em armadilhas psicológicas, lembrou das táticas dele de tipo falso desertor, documentos forjados, essas coisas. A fama precedia ele. E aí, mesmo vendo aquela aparente vulnerabilidade toda, portões abertos, o general ali sozinho tocando música, a reputação do Liang gritou mais alto. Gritou armadilha. O medo do que poderia estar por trás, né? Baseado só na fama dele. Isso. Foi mais forte que a visão do inimigo ali, aparentemente entregue. E o Sima Yi fez o quê? Mandou o exército inteiro recuar imediatamente. Incrível. Quer dizer, a reputação consolidada do Liang, que ele cultivou, né? Foi a arma que dispersou 150 mil soldados, sem disparar uma única flecha. É de cair o queixo, né? Como a percepção, a fama, venceu a realidade ali na hora. É um exemplo perfeito do poder estratégico da reputação. Um ativo imenso. Bom, agora mudando um pouco o foco, mas ainda no tema. Vamos para a fábula de La Fontaine, Os Animais Atingidos pela Peste. Ah, essa é ótima para ilustrar o outro lado da moeda. Sim. A situação é: uma peste terrível está matando os animais. E eles decidem que precisam achar um culpado, o maior pecador, para sacrificar e tentar aplacar a ira divina, digamos assim. E aí começa o jogo de poder e reputação, né? Bem na nossa cara. O leão, que é o rei, o poderoso, confessa. Diz que comeu umas ovelhas e até o pastor às vezes. Um pecado considerável, né? Sim, bem grave. Mas aí vem a raposa, esperta. E na hora defende o leão, com aquela bajulação toda, né? Dizendo que era uma honra para as ovelhas serem comidas por sua majestade. Basicamente, ela redefine o pecado para isentar o poderoso. E a reputação do leão, o poder dele, acaba blindando ele, né? Totalmente. E não só ele, os outros predadores, tigre, urso, que também confessam seus pecados, mas são convenientemente
considerados santos pela narrativa que a raposa constrói ali. Ninguém questiona os poderosos. Não. Mas aí, o burro, coitado do burro, ele confessa uma coisa mínima, que comeu um pedacinho de grama de um campo que pertencia a uns monges. Uma coisinha boba. Nossa, perto de comer ovelhas? Exato. Mas na hora, a narrativa vira completamente. Aquilo se transforma num crime hediondo. Um lobo, ali oportunista, já faz acusação formal, e o burro, que não tem poder, não tem reputação para se defender, vira o bode expiatório perfeito. na mosca. Ele é imediatamente culpado por toda a desgraça da peste e condenado a ele mesmo. Ou seja, a culpa não teve nada a ver com a gravidade do ato em si. Foi definida pela posição de cada um, pela reputação, ou falta dela. Precisamente. A fábula escancara como a reputação pode ser manipulada para direcionar a culpa, e como a opinião pública, no caso, os outros animais influenciados pela raposa, pode ser usada para destruir alguém que não tem como se defender. É aquela moral implícita da fábula, né? Que a justiça, o tribunal, te pinta de branco ou de preto, dependendo se você é rico ou pobre, poderoso ou não. Exatamente. E isso levanta uma questão muito importante, né? Sobre como essas narrativas de culpa são construídas e, pior, como elas são aceitas, muitas vezes sem questionamento. E é interessante como até o Montaigne, lá atrás, já notava essa coisa do ser humano valorizar a fama, a reputação, mesmo quem diz que despreza isso publicamente. Parece que é algo intrínseco, né? Parece que sim. Então, juntando tudo, o que a gente vê? A reputação não é só uma imagem superficial. Ela é uma força real, tangível. Uhum. Pode ser a sua maior defesa, como foi para o Chuculian, quase impenetrável, ou pode ser a ferramenta de manipulação que condena o inocente, como o burro na fábula. Ela opera ali naquele limite entre percepção e realidade. E isso tudo deixa a gente com a reflexão final, né? Se a gente pensar no poder que a reputação do Liang teve para parar um exército e na manipulação da percepção que condenou o burro, Sim. fica a pergunta: até que ponto as realidades que a gente percebe no nosso dia a dia, as nossas opiniões sobre pessoas, sobre situações, não são, na verdade, moldadas por reputações que outros construíram e gerenciaram cuidadosamente? Fica aí para a gente pensar.